Irmãos e irmãs, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, conciliares, bispos, bispas, nós do grupo de trabalho para o Plano Nacional Missionário. Quero chamar aqui o GT, para nos auxiliar aqui, pessoal do grupo de trabalho, por favor. Nós estivemos boa parte da tarde e à noite também, procurando harmonizar o que já foi enviado para as regiões do Plano Nacional Missionário. Pessoal da técnica, eu acho que já está aí documento. Obrigado. Lembrando, irmãos e irmãs, o documento, o Plano Nacional Missionário já foi enviado para as delegações. O nosso trabalho neste concílio é tentar harmonizar as considerações que vieram de cada região, de cada delegação. Irmãos e irmãs, nós não vamos ler o plano todo, como todos já têm o plano aí. Nós vamos fazer apenas os apontamentos, como eu disse, direcionado pelas delegações, tá? Na introdução, por favor, aí o primeiro destaque em vermelho. Primeiro destaque, pode passar. Sobe mais para mim, por favor. A página 6. Página 6, por favor. Isso, volta. Volta, por favor. Aí. Essa primeira, no segundo parágrafo aí, houve um acréscimo do grupo de trabalho e está assim, o PNM enfatiza a dinâmica e identidade confessional do metodismo brasileiro como uma comunidade conciliar, episcopal e conexional, participando do propósito de Deus em salvar o mundo, conforme preconiza a Constituição da Igreja Metodista em seu artigo 3º. Ele nos desafia para uma pronta disposição ao avanço missionário, à semelhança do plano do último período. Pode passar, por favor. Ainda na página 6, a sexta página. Ao iniciar o evento, movimento, por favor, e fundamento, os 3 estágios da vida da igreja, conforme Atos 2, nós suprimimos a citação feita e
com um novo texto, nós iniciamos dizendo: o dom do Espírito de Deus não é estático, dado uma vez só, mas se coloca dentro de um processo dinâmico que se abre sempre para novos conhecimentos e certezas, que nos arma com poder para novos serviços e desafios e nos mostra novos caminhos. Essa concepção dinâmica da ação do Espírito é totalmente neotestamentária. Também para os cristãos que foram selados com o Espírito Santo que foi prometido, Efésios 1:13. Vale a oração que Deus dê o espírito de sabedoria e de conhecimento, a fim de conhecer mais e mais, e são admoestados: enchei-vos do Espírito Santo. Aqui é a citação. Na página de número 7, por favor. Página de número 7. Há um acréscimo do grupo de trabalho no segundo parágrafo. Subiu muito. Aí, por favor, aí. Há um acréscimo do grupo de trabalho no segundo parágrafo, quando diz: o nascimento e a morte, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram eventos, tá? Houve um acréscimo do grupo de trabalho. Ainda na página 7, está assim: em Atos 2, o evento é a descida do Espírito Santo. Ele ocorre num tempo histórico, com pessoas definidas, num local específico. Ele é vivido e então registrado. Nós suprimimos a palavra incorporado pela palavra integrado, a história da igreja. Ainda na página 7, nós suprimimos o início da frase do parágrafo com o problema com a frase: querer ser hoje em uma igreja que depende de eventos é o mesmo que ser Pedro, querendo fazer tenda no Monte da Transfiguração. Seguindo, por favor. Página 9, por favor. Teve um acréscimo ali de um U, é só para grafia, tá bom? Aí neste parágrafo: muitos movimentos gerados a partir de eventos do Espírito Santo de Deus, movimentos importantes e revolucionários, não perduram no tempo, porque muita gente quis apenas repetir a experiência no âmbito dos sentidos, na busca pela adrenalina que há na catarse emocional. Gera-se um movimento que adoece, cansa, esgota as pessoas, que ao fim ficam desiludidas e desacreditadas. O que aconteceu não obrigatoriamente acontecerá do mesmo jeito. É diferente e precisa ser, para que alcancemos a maturidade. Não basta o avivamento, é preciso que a obra perdure no decorrer dos anos, como diz na oração do profeta Abacuque 3:2. Para isso é necessário gerar alicerce e fundamentos. Ainda, o povo que creu e foi batizado foi quase 3.000 num dia, conforme Atos 2. Isso é movimento, mas logo a realidade maior se impôs. Era preciso consolidar essas pessoas, garantir que não se perdessem, que crescem e que tornassem discípulos e discípulas de Jesus.
Ele mesmo ordenou isso: fazei discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Em Atos 2,41, temos o relato bíblico de cerca de 3.000 convertidos. E em Atos 4,4, de todos que, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aqui na página 10, a doutrina tem a ver com... Ah, tá, perfeito. Apenas uma alteração nesse texto, onde nós colocamos, foi acrescentado no poder da ressurreição, tá? Ainda no... Ainda na página de número 11, foi acrescentado na abertura ao relacionamento com outras pessoas, que evitaremos o risco de legalismo e farisaísmo. Foi acrescentado na página 11, as orações estavam presentes em todas as formas. Foi suprimida a palavra inclui. Aqui foi só uma organização de cristãos e cristãs, tá? Aqui nós acrescentamos, ainda na página de número 12, acrescentamos ali o quadrilátero wesleyano: criação, tradição, razão, experiência e Bíblia. Bíblia, tradição, razão e experiência. Somos desafiados e desafiadas. Me corrigiram aqui que é mulheres primeiro. Desafiadas e desafiados. Aqui foi acrescentado a palavra propósitos e desafios. Foi suprimida a palavra ênfase missionários. Olá, irmãos e irmãs, boa noite. Deixa eu ajudar aqui agora um pouquinho também. Nós fizemos assim acolhimentos e substituições, tentando pegar as palavras de todos vocês. É chatinho, né, de ouvir isso, mas nós queremos fazer todos os apontamentos possíveis. Aqui na página 13, nós acrescentamos: a graça divina nos leva a exercer o juízo com compaixão. Suprimimos no finalzinho da página do tópico aqui. Só um momento, pastor. Irmãos e irmãs, tempo regimental encerrou. Aguardo o encaminhamento do plenário. Que há uma sugestão de que concluímos, vamos ouvir todas as inserções e depois colocar em votação o plano como um todo. É isso? Os favoráveis digam sim. Sim. Contrários não? Que se faça. Muito bem. Nós estamos entendendo que, logicamente, vocês conhecem o material, então somente os apontamentos pretendemos ser bem rápidos. Em que contexto externo onde a missão acontece? Então, no tópico A aqui,
mudanças rápidas, nós acrescentamos a ideia da pandemia desde 2020, suprimimos 2020 e 2021 e acrescentamos que neste processo de lidar com os imprevistos e com a rapidez das mudanças que acontecem no mundo, chamados por diversos autores no mundo de VUCA e mundo BANI. Colocamos ali a citação, como estava no texto, lá embaixo tem a citação da referência. Na página 15, no tópico que fala sobre o pós-denominacionalismo, nós colocamos o seguinte texto: o pós-denominacionalismo toca o conceito inicial, a saber, a importância do movimento. No entanto, a conexão com as demais etapas que se refere ao evento e ao fundamento constituem-se desafios para o período que estamos encarando. O resgate da nossa tradição certamente será de grande ajuda. Citação wesleyana aqui: preguem a nossa doutrina, inculquem a experiência, estimulem a prática, reforcem a disciplina. Se vocês só pregarem a doutrina, o povo será antinomiano. Se pregarem somente a experiência, o povo será entusiasta. Se pregarem somente a prática, o povo será fariseu. Se pregarem tudo isso e não reforçarem a disciplina, o metodismo será como um jardim cultivado, porém sem cercas, exposto à destruição de porcos selvagens. Está aqui o lugar de onde foi tirado o texto. Continuando à frente, nós acrescentamos a ideia da identidade, que são valiosas no seu processo. Então nós substituímos palavras e colocamos numa construção textual um pouquinho melhor. Na letra D, que se refere ao crescente relativismo, nós aceitamos a sugestão, não lembro de que região, de suprimir todo o parágrafo e abraçamos a ideia desse texto. Num ambiente de múltiplas interpretações da realidade, por um lado, e de grande polarização por outro, o desafio de crer está muito grande. Nesse contexto, é necessário termos convicção clara do que cremos e preservar os princípios de Deus, que são absolutos e inegociáveis. Na letra E, falando da insegurança e medo, apenas começamos o texto de maneira diferente, acolhendo a sugestão aqui da palavra o contexto da violência, em vez do aumento da violência. Quais os desafios internos da nossa herança wesleyana hoje? Alvos claros. Letra B, sugeria pragmatismo estratégico. A sugestão foi suprimir toda essa letra B e foi acolhida. Então, deixou de ser aí um desafio interno dentro do nosso plano de ação. A letra B passa a ser entusiasmo realista versus emocionalismo triunfalista. A letra C, em vez de ênfase na estrutura, porque depois nós vamos explorar a palavra ênfase de diversas maneiras, então a letra C ficou foco na estrutura como facilitadora da missão. Desafios contemporâneos: meio ambiente e sustentabilidade, desafio urbano e inchaço das cidades, correntes migratórias, cuidado, proteção e evangelização das minorias, tribos urbanas, povos indígenas, ribeirinhos e outros, novas tecnologias e redes sociais, novas formas de igrejas e fortalecimento da identidade metodista e o envelhecimento da população. Desafios sociais, racismo e outras formas de preconceito. Aí os demais que vocês já tinham visto no documento, acrescentamos a letra F, proteção e promoção a crianças e adolescentes, mulheres, idosos e deficientes. E ainda a letra G, acolhemos esta bela frase que melhorou o documento, que diz que devemos trabalhar no enfrentamento da violência contra mulheres. Desafios pessoais continuam os que já estavam no documento. Desafios da igreja: serviço, missão e evangelização, dons e ministérios e grupos societários, discipulado, doutrinas e teologia wesleyana, unidade e identidade, comunicação e mídias sociais, formação do corpo pastoral e capacitação laica de líderes para os desafios do século XXI, relação entre igrejas e instituições. Letra H, voluntariado e generosidade e consciência e critério na abertura de novos pontos missionários, congregações e igrejas. E letra J, promoção e preservação do modelo bíblico da família e sociedade na perspectiva
da santidade e moral bíblicas. No tópico 3, as ênfases missionárias, aqui são várias, como estava no documento, nós mantivemos as 9. Então a primeira é ampliar a prática missionária e a paixão evangelizadora de toda a igreja em toda a sociedade humana. Não houve alteração aqui. ênfase 2, desenvolver a cultura de discipulador, discipuladora no coração de cada metodista. Estou na página 19, na letra A só tem uma pequena correçãozinha daquele jeito lá, compreender que o discipulado, a gente abraçou essa sugestão do pessoal, compreender a cultura do discipulado, tá bom? Seguindo na ênfase 3, revitalizar a comunhão e o amor no corpo de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Não há sugestões ou alterações nesse texto. Na ênfase 4, nós abraçamos aqui a sugestão do próprio título da ênfase, em vez de erradicar na vida da igreja todo o racismo, como estava lá, colocamos enfrentar na vida da igreja e da sociedade o racismo e o preconceito. Nos objetivos, logo na letra A, está a sugestão de executar o Programa Nacional Antirracismo aprovado no 19º Concílio Geral. Nós abraçamos essa ideia porque não podemos, né, ficar trocando documento e ideia, né, toda vez que a gente mexer no assunto, né? ênfase 5, intensificar o cuidado amoroso de toda a criação. Correto? Certinho? ênfase 6, cuidar das crianças e adolescentes com responsabilidade e proteção. Seguindo aqui, só tem uma palavrinha adicionada na letra E. Ensinar que as crianças e adolescentes precisam crescer em ambientes saudáveis, espiritualmente e moralmente e emocionalmente. Isso é tudo. ênfase 7, cultivar lealdade e fidelidade às escrituras sagradas e às doutrinas wesleyanas. Trocamos a ordem, que doutrinas wesleyanas estava aqui na frente de escrituras sagradas. Lá na letra E, acrescentamos a palavra capacitados em vez de treinados. Isso. Na letra G, acrescentamos ou substituímos a palavra segmento por pessoa. Deus chama pessoa, cada pessoa para cooperar com Ele e nos chamou para este fim. Letra H, substituímos e acolhemos este texto que aí está. Consciência da centralidade bíblica, mostrar que somos o povo de um só livro, a Bíblia, que precisa ser interpretada com fidelidade e responsabilidade. ênfase número 8, nós melhoramos, imagino, né? É nossa ideia, né? Essa frase, ampliar o plantio e a revitalização de igrejas. Suprimimos uma palavra, 2 e acrescentamos outra. Muito bem, estou na página 25 agora. No nível da igreja local, letra A.C, acho que é essa a ordem. Despertar uma consciência na igreja local de que não se acomode com a estagnação, levar nosso povo, clérigos, clérigas, leigos e leigas, a um despertamento que motive ao crescimento. Tem que arrumar o texto ali, pessoal, mas há pouco tempo, né, passou aliás, vários detalhes assim na questão da ortografia. E a ênfase 9, buscar equilíbrio entre o uso da tecnologia digital e os relacionamentos interpessoais. Riscamos aqui dentro e fora da igreja, porque é no mundo mesmo que a igreja tem que agir. Na última página, página 27, tem a conclusão, e aqui, bispas, plenário, nós temos o pedido das delegações que essa conclusão seja, como diria, amigos,
redigida, né, refeita, trabalhada. Então há apelos, e nós compilamos aqui o pedido dos apelos das pessoas, que esta conclusão seja melhor embasada, traga um apelo assim de fechamento realmente para o documento. Eu falo aqui como os meus colegas, nós conversamos, é sempre um privilégio servir a igreja e ajudar naquilo que for possível. E quando nós recebemos uma tarefa desta, nós pegamos no começo da tarde, dá aquela vontade de ir muito além e fazer muita coisa, mas o desafio é muito grande. Então nós trazemos esse sentimento, eu acho que é um sentimento de todo esse grupo, esse GT que trabalhou bastante estas últimas horas, com bastante pressão. Nós sabemos do timing para a matéria antes das próximas eleições, e nós achamos que essa é uma matéria que merece muito maior atenção. Nossa igreja, nós também recebemos esse material, e que um próximo passo, bispo e plenário, nós precisamos fazer isso de maneira talvez diferente, né? Trabalhando um bom plano para que nós possamos ter uma linha a seguir na caminhada da vida da igreja. Amigos, nosso líder. Quero dizer ao plenário, ao concílio, que nós procuramos acolher a todos os apontamentos de todas as delegações, e com o objetivo de harmonizar o Plano Nacional Missionário que foi proposto, que foi apresentado ao todo o concílio. Passo ao bispo. Muito bem, queremos agradecer o trabalho de vocês. Com certeza, cada um de nós temos um plano no coração. E quando a gente lê um plano que já está um tanto quanto alinhado, a nossa vontade é de inserir muita coisa e de tirar muita coisa. E eu agradeço e agradecemos a fidelidade ao plano original e os acréscimos das delegações. Com certeza, como todo plano, tem muito que melhorar. E além do plano, nós como igreja temos muito que melhorar e vamos melhorar. Em nome de Jesus e com a graça de Deus. Obrigado pelo trabalho de vocês. Que Deus os abençoe. Reverendíssimo bispo. Pois não, reverendo. É sobre, eu penso, se eu estou em ordem ou não, mas na página 13, eles fizeram algumas inserções, adequações, parabéns, viu? Porque, olha, depois de todo dia a gente vê isso aí, viver uma situação essas eleições, né, de propostas e tudo. Mas eu posso falar, bispo? Pode falar. É observação? Alguma observação? É observação. Na página 3, é porque algum passou mais rápido ali, se eu errar, vocês no computador aí vão achar a palavrinha que eu... Página 3 parece uma frase que fala assim, armar, ou arma, alguma coisa assim. Mas acho que é armar. 3, acho que é isso mesmo. É porque como foi ligeiro ali, foi uma inserção que o grupo fez, a palavra parece que armar. Nos arma com poder. Eu penso que talvez, minha sugestão seria que nos potencializa ou nos fortalece. Eu creio que ficaria mais adequado, ou alguma coisa que a mesma comissão entenda que seja melhor que o destaque que eu estou fazendo. A outra questão... Só um minuto. Esse texto é daquele livro do Compêndio de Teologia, é uma citação. É uma citação? É uma citação. Do Kleiber, Walter, Manfred, Marquardt. Então, Viver a graça de Deus. Aí eu peço para os literários, se pode... Tá. Se é citação, a princípio não pode. Em princípio não pode. Tá.
A outra questão seria, como vocês fizeram também com muita zelo, a harmonização também gramatical, que a questão das citações, das referências bibliográficas também assim o fizesse, né? No transcorrer de todo o texto também. Na página 23, agora não deu para eu ver direito ali, foi foi suprimido uma frase que diz mais ou menos assim, ó, acolher as pessoas em vulnerabilidade. Não tem? Ali? Parece que está suprimido. Eu não entendi, assim, por que foi suprimido, sabe? Porque, no Plano Nacional Missionário, assim, se pudesse me esclarecer para eu me sentir, assim, mais, né? Mais missionária. Bom, pastora Renilda, foram muitas opções e havia situações ali que várias delegações fizeram citações. Como o bispo Adriel colocou aqui, Adonias colocou aqui, é uma realidade que a gente teve que ir para um lado, entendeu? Então existe aquele plano que um tem na cabeça, outro tem na cabeça, mas na hora a gente teve que optar por uma delegação, por um texto que se encaixaria melhor, e a gente entendeu que seria esse. Então, na realidade, porque talvez, só para eu terminando, esse aí foi sugestões das delegações, a supressão dessa frase. Tá certo. Obrigada e parabéns, viu? Obrigado, parabéns. Renilda. Pastora. Bem rapidinho, Pastor respeito a Paulo. isso também, é um ambiente do texto, eu não achei aqui, que falava de mídias sociais, por isso que alguém de uma delegação sugeriu que seria difícil, a pessoa disse assim, eu não vejo como, por esse processo de mídias sociais, sermos acolhedores como somos na igreja local, algo nesse sentido, tá bom? Entendeu? Estava descontextualizado, né? Obrigada, irmão. Pastor Paulo. Não, no meu caso eu quero fazer, eu fico sempre agora aqui tentando ajudar o meu amigo lá, que eu vivo puxando o tapete dele, né? Uma sugestão de encaminhamento, porque eu acho que o grupo de trabalho acolheu, pensou e fez uma redação do espírito que deve marcar esse plano nacional missionário. A minha sugestão, e eu estou fazendo sugestão para não virar proposta e ter que começar a debater, porque se for acolhida, então aí a própria mesa pode assumir, é que nós aprovemos esse espírito, mas eu faria 2 destaques. Primeiro, há uma contribuição rica de várias delegações que fazem um complemento desse plano, que a gente pudesse, ao longo do quinquênio, ir trabalhando essas sugestões para que o plano seja realmente um plano vivo, que incorpore também outros temas, outras dinâmicas dentro das ênfases principais, que já estão apontadas. E que o plano, então, ele seja não só esse espírito que vai ser formatado, revisado, colocado linguagem inclusiva, mas que ele tenha também essa característica de dinamicamente ir incorporando ao longo do período e dialogando com essas sugestões e outras que surgirem debaixo do cuidado aí do Colégio Episcopal. Então, a minha sugestão aprova uma redação harmonizando tudo e colocando em linguagem inclusiva, colocando os elementos marcantes e que não se perca as contribuições das regiões, mas que elas sejam retrabalhadas ao longo do quinquênio. Muito bem, nós estamos acolhendo essas sugestões porque ela não interfere na linha e no conteúdo, no teor da... Professor Paulo, nós aqui da comissão, do grupo de trabalho, nós, nesse curto espaço de tempo, tentamos de todas as formas acolher todas as indicações, todos os apontamentos feitos pelas delegações, e aqui pedir perdão para as irmãs, né, que se em algum momento a gente fez a leitura aqui, não tinha uma linguagem inclusiva neste momento. Adonias. Irmão, pois não, pastor.
Eu também gostaria de sugerir que dentro do desafio urbano a gente colocasse a questão do trabalho penitenciário. Hoje no país da gente tem mais de 700 mil pessoas aprisionadas, a maioria jovens e negras. Eu acho que é um desafio missionário para nós. E também a questão, eu não consegui encontrar a palavra, mas a favelização. Hoje eu sou pastor da Igreja Metodista lá da Rocinha, uma igreja que vive ali, que tem uma boca de fumo na frente dela. Eu acho que nós temos um grande desafio de aprender a trabalhar com comunidades mais empobrecidas. Eu acho que nós metodistas lidamos muito bem com o pessoal de classe média, mas temos alguma dificuldade tanto de lidar com pessoas de classe mais alta, mas também de comunidades periféricas. Eu acho que esse também seria um desafio, porque eu não tenho certeza do número, mas, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, de cada 4 moradores, ou de cada 4 moradores, um habita em comunidade de favela, né? No Rio de Janeiro nós temos mais de 1.000 favelas, quase todas elas dominadas pelo tráfico, ou dominadas pela milícia, ou dominadas por esse conjunto, onde eles se associam. Na Rocinha, a estimativa é que nós tenhamos 1.300 homens armados com fuzil debaixo do Comando Vermelho. Então, assim, eu não acredito que isso seja uma realidade apenas da cidade do Rio de Janeiro, mas de São Gonçalo, da Baixada Fluminense, de São Paulo. Então, eu gostaria de sugerir pelo menos esses 2 temas aí ligados à questão do desafio urbano. Está redigido, pastor Ronan? Está redigido qual que seria a inserção? Então, seria lá, a princípio, na letra B, Desafios Contemporâneos. No meu documento aqui, a página 13, e dentro do desafio urbano, aí, destacando a questão... Eu não consegui achar a palavra. O problema não é a favelização, mas é um projeto missionário com periferias e com comunidades... Pois é, dentro disso está aí. E a questão penitenciária, né? Socialmente fragilizadas. Pois não, meu irmão. Então, bispo, plenária, como já dito, né, o curto espaço de tempo para tratar todos os temas e as colocações das delegações, foi tentado, né, fizemos todo o esforço para incluir, mas nós também, enquanto grupo de trabalho, sentimos falta realmente de alguns temas relevantes, atuais, mas nós entendemos também que teria contribuição da plenária, como sugeridos aqui, e que os temas para este período eclesiástico iriam abordar e tratar, porque as ênfases, elas são, né, amplas e contemplam, né, todos esses detalhes que faltaram, mas que a gente também procurou a respeito das sugestões de cada representante de região que estava aqui, mas nós entendemos que realmente, quando trabalhar esses temas para o período, aí vai sim completar aquilo que a gente também sentiu falta dos temas relevantes, tipo da pós-pandemia, esses despertamento da igreja para esse tempo agora que nós enfrentamos, né, a própria questão das questões sociais virtuais, que nós entendemos, da própria questão do metaverso, que é algo já presente, é uma realidade. Então, a gente tem todo esse desafio que entendemos que ainda vai, né, ser trabalhado, completado, inclusive com toda a sugestão das regiões. Então, acreditamos que vai ser... e a gente percebe que isso está dentro dos desafios contemporâneos, que é o tema, né, que a gente está aqui para trabalhar. Ok. É que, de fato, são muitos os temas. Se formos enumerar todos os temas, desafios, necessidades, fragilidades da nossa sociedade, o plano ele vai ficar imenso. E como igreja, por isso nós priorizamos ações principais ou desafios que estão aí mais fortes diante de nós, na nossa sociedade, para que as igrejas possam focar, né? Enfim, estamos preparados para aprovar o todo? Senhor Bispo, eu tenho uma preocupação. Pois não, irmão. Hélio de Oliveira, Primeira Região Eclesiástica. A ênfase 4, que é um documento que foi passado bem rapidamente, cada observação, cada inserção. Esse é um documento muito importante. E eu gostaria só de que ficasse bem claro essa ênfase 4,
Alguém é permitido ler só para a gente ter uma clareza? Erradicar da vida da igreja. Passou muito rápido na hora ali, eu queria ver como ficou o texto final. Nós, reverendo Hélio, nós mudamos a partir de uma sugestão de uma das delegações e o texto ficou da seguinte forma. Se puder botar na tela, né? Mas... Se puder colocar na tela, página 22. Por favor. Página 22. Pode ler? Lembrando que esse plano foi enviado para todos, viu? Pois não. Página 22, ênfase 4. O texto anterior era erradicar na vida da igreja todo racismo e combater dentro e fora todo preconceito. A sugestão foi enfrentar na vida da igreja e da sociedade o racismo e preconceito. Tá, nós temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Hoje existe uma militância muito forte contra fundamentos bíblicos que a igreja tem. Você vê bem claro, existe uma militância LGBTQIA+. A igreja, ela não é preconceituosa, ela é acolhedora, ela deve tratar bem todas as pessoas, mas existe uma militância que vai de encontro, em choque, contra princípios doutrinários da igreja, contra até mesmo nossas pastorais. E se nós formos simples como a pomba e não formos prudentes como a serpente, a gente abre uma brecha, um espaço para que esses movimentos que não existem somente fora da igreja, mas até mesmo dentro da igreja, eles encontrem uma condição de, contrariamente às Escrituras, pleitearem que a militância seja encarada como algo aceitável biblicamente. Amamos todas as pessoas, devemos tratar bem todas as pessoas com amor, recebê-las com amor, mas precisamos ser prudentes como a serpente. E a minha sugestão é que, ao término dessa oração, venha uma vírgula, quando fala de preconceitos contrários às Escrituras Sagradas e às pastorais da igreja. Porque não tem jeito, se seguimos o Evangelho, nós vamos ser considerados preconceituosos. Vamos ser. Pastor O mundo jaz no maligno. A minha sugestão é essa. Sim, a sugestão é acrescentar Quando fala nessa preconceitos ênfase contrários às Escrituras Sagradas e às pastorais da igreja. Tá? Essa é a sugestão para que sejamos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Muito obrigado, senhor bispo. Obrigado, pastor Hélio. Colhido, a gente já vai fazer essa modificação desde já. Ok. Tendo feito esses acréscimos, né? Já ouvimos aí uma palavra que se vote. Pergunto, os irmãos e irmãs querem votar na maquininha ou por aclamação? Os favoráveis à aprovação do plano, acolhendo os ajustes feitos pelas delegações, queiram dizer sim? Sim. Os contrários, não? Alguma abstenção? Está aprovado o plano. Obrigado, bispo. Obrigado ao grupo de trabalho.